Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e, especialmente, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo importantíssimo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. E a gente vai falar muito aí sobre as oportunidades de mercado, o Vasco a todo vapor para montar um time de ponta para brigar pelas principais competições que vai disputar esse ano, hein? A gente vai falar muito aqui da situação do Camisa 10, que a gente tem novidades aí, entre outros jogadores que estão negociando com os gigantes da colina. Vamos falar também sobre o sorteio da Copa do Brasil, a gente tem novidades aí, e sobre o campeonato carioca, como que está a preparação do Vasco da Gama para o jogo de terça-feira. Eu peço encarecidamente, você que está chegando aqui pela primeira vez, para nos conceder um voto de confiança, você que já foi inscrito no nosso canal e por um motivo qualquer cancelou a inscrição, por favor, se inscreva novamente, ative o sininho para vocês receberem as notificações todas as vezes que a gente for colocar vídeo e, por favor, deixe o seu joinha para impulsionar esse vídeo com uma quantidade maior de vascaínos. A gente começa falando aqui sobre o sorteio da Copa do Brasil. O primeiro jogo do Vasco da Gama deverá ser entre o dia 22 e dia 23 de fevereiro, muito próximo aí, e a CBF ontem marcou a data e o horário do sorteio aí do jogo do Vasco da Gama nessa primeira fase. Quarta-feira, às 14 horas, com transmissão do Sport TV e da CBF TV, teremos aí efetivamente o sorteio aí do da Copa do Brasil, da primeira fase. Bom, espero que o Vasco se dê bem, que tenha um pouquinho de sorte. Vasco da Gama e Nova Iguaçu, né? Olha, a gente virou a chave, já comemoramos a vitória por 5-0 sobre o Resende, e agora o Vasco precisa manter. Os organizadores do evento lá em Brasília, o jogo vai ser no Mané Garrincha, colocaram 10 mil ingressos à disposição dos torcedores cruz-maltinos. Jogo que acontece às 21h10 e o Vasco tem grandes chances, vencendo aí, de efetivamente ingressar aí no G4 aí. O Vasco hoje está na sexta colocação, a 2 pontos do quarto colocado. O nosso treinador Maurício Barbieri tem algumas dúvidas. O Vasco tenta recuperar aí a tempo 3 jogadores aí, que é o Bambu, o Zé Gabriel e o Nenê. Caso não tenham condições de jogar, ele deverá manter a equipe aí com o Miranda, o Rodrigo e o Alex Teixeira, respectivamente. Agora a gente fala sobre a situação aí de reforços no Vasco da Gama, a começar aqui pela questão do zagueiro. Tem muita gente aí com receio do Capasso no vir. Capasso é jogador do Vasco da Gama. Fiquem tranquilos aí. Capasso ontem deu uma declaração na rádio LV12 lá na Argentina. Só está faltando aí a transferência aí das documentações, a troca de documentos entre Vasco da Gama e Atlético Tucumã para que seja sacramentado. A previsão é que o jogador Capasso chegue aqui no Vasco da Gama já na terça-feira para poder fazer os exames médicos. O Vasco que gastou aí 5 milhões de reais por adquirir 50% dos direitos econômicos aí de Capasso, certo? Ontem a gente teve novidades aí
com relação à situação de volante. E qual foi a novidade? Gabriel Neves, lá do São Paulo. Ele foi sondado aí pelo Vasco. Foi especulado no Vasco, uma informação que quem trouxe foi o Jorge Nicola. Engraçado que o São Paulo acabou de comprar esse jogador, né? E o Uruguaio. E o seguinte, acho pouco provável que o Vasco da Gama dê prosseguimento a essa negociação. Primeiro que o Vasco não vai preencher uma vaga de estrangeiro com o Gabriel Neves. Um jogador aí que efetivamente, né, não foi aproveitado em nenhuma partida pelo Rogério Ceni, certo? Apesar do investimento aí de 8 milhões e 700 mil aí do São Paulo. O jogador também tem propostas de clubes europeus aí. A tendência é que ele não fique no Morumbi e houve essa sondagem aí do Vasco da Gama. Pelo fato do Vasco estar negociando aí com o Souza, com o Bruno Henrique e com o Alan Ruiz, acho pouco provável que essa situação aí vingue. Bom, situação aí do meia. Esquentou mesmo essa situação aí do Caio Jorge no Vasco da Gama, hein, galera? Lembrando que o Caio Jorge, no começo da janela, foi especulado aí no Vasco da Gama, jogador que pertence aí à empresa do Bertolucci, né? Do empresário do André, que está ajudando na montagem do elenco. O jogador não vai ficar lá na Juventus, porque a Juventus não quer deixar o jogador 6 meses aí parado e ele está retornando ao Brasil. Informação que também veio aí do Jorge de Cola. E o seguinte, ontem se falou de Igor Conrado, jogador de 30 anos, que apesar de ser brasileiro, nunca atuou aqui no Brasil, um jogador que tem passagens pelo mundo árabe e também pelo futebol italiano, né? Ele joga lá no Al Ittihad, lembrando que o Vasco também negocia com outro jogador do Al Ittihad, né? Que é o Bruno Henrique, que tem contrato até o dia 30 dos 6 aí, o jogador poderia pintar aqui no Vasco da Gama. Sobre a situação aí de atacante, tá? Você vê como que são as coisas. Bastou o Vasco da Gama falar que estava palavrado aí com o Lelê, que o Grupo City e também clubes mexicanos sondaram o jogador. É por isso que essa situação aí da cereja do bolo está sendo guardada aí a 7 chaves. Ontem, o Zé Colmeia veio a público aí para poder falar sobre a situação aí do Léo Matos, que viajou, muitos se especulando que o Léo Matos teria ido para a Grécia, onde ele tem muito conhecimento e, de repente, poderia conversar aí com o Rames Rodrigues, que está lá no futebol grego. Bom, isso é especulação, vamos aguardar para ver como é que fica. E ontem também teve aí uma situação de muitas pessoas me perguntando sobre Roger Guedes do Vasco. O Vasco, no começo da janela, teve interesse, sim, no Roger Guedes, mas é uma situação muito complexa de acontecer, até porque o jogador tem contrato muito longo com o Corinthians. O Corinthians fez um investimento milionário, mais de 50 milhões, para tirar ele lá da China, lá. Então, o Vasco dificilmente vai ter caixa aí para poder trazer esse jogador aí, um jogador que divide aí opiniões, o Roger Guedes, mas que eu acho até um bom jogador. Bom, essas foram as notícias do Vasco. Deixem aí nos comentários o seu parecer. Não deixe de comentar. Vasco neles e a verdade, ela sempre prevalecerá. Valeu!